Colossenses capítulo 3, versos 18 a 21. Diz assim o texto: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Novamente, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém, Pai? Muito obrigado por esta noite. Te agradecemos pelo momento de louvor, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui. Deus, e neste momento que estaremos meditando na sua palavra, fala-nos pelo teu Espírito, nos dê, ó Deus, a instrumentalidade do Senhor. Deus, nos alimente nesta noite. Em nome de Jesus é o que te pedimos, para a glória do teu nome. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos essa palavra sobre o tema: uma família aos pés da cruz possui os padrões de Deus e não os do mundo. Irmãos, essa palavra é uma palavra que eu ministrei na segunda igreja presbiteriana renovada, e eu gostaria de trazer para nós esta noite, porque nós estamos precisando atentar para algumas coisas que precisam ser avaliadas dentro da nossa casa, como igreja no geral e também como igreja local. A célula chamada família, ela é atacada em todos os aspectos por essa sociedade corrompida e pervertida. A janela do mundo entrou dentro da nossa casa através da internet. Lá em Belo Horizonte, muitos adolescentes retaliaram o seu corpo, seus braços, por causa de um jogo chamado Baleia Azul. Eu não sei se chegou aqui para os irmãos, eu acredito que deve ter chegado. Outros joguinhos entram dentro da nossa casa, no quarto do seu filho, da sua filha, através da internet. Eu quero dizer para os irmãos que eu me arrependo amargamente de ter apresentado o celular para minha filha aos 12 anos. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, agora com 18 anos, talvez eu poderia estar apresentando o celular para ela, e a internet também. Mas aos 12 anos eu coloquei um telefone na mão da minha filha. E aquilo me deixou alerta o tempo todo, em ficar toda hora olhando, vigiando, o que a Júlia estava assistindo na internet. E graças a Deus que o que sempre chamou a atenção da Júlia na internet foi aulas de maquiagem, aulas de manicure, desenhozinho e outras coisas que talvez poderia corrompê-la. Eu acredito que ela não chegou a ter acesso, porque isso vai muito da índole e também da natureza da pessoa. E nós precisamos, irmãos, estar atentos ao que está acontecendo dentro da nossa casa. Nós precisamos estar atentos aos papéis sociais que precisam ser vividos dentro da nossa casa. Nós estamos hoje vivendo a realidade de esposas sobrecarregadas dentro de casa. Nós estamos hoje vivendo a realidade de homens que foram violentados, tendo a sua masculinidade diminuída diante do discurso feminista que a nossa sociedade está vivenciando e já absorveu há muito tempo. Os pais hoje não sabem os amigos que os filhos têm fora do convívio da escola, e também se há amizade na rua, eu não sei com quem o meu filho anda. Eu me lembro que uma vez nós fomos levar uma cesta básica para uma das irmãs da Leila, porque o esposo estava passando por dificuldade. Nós chegamos 23 horas na casa dela e perguntamos pelos meninos. Estavam aí entre a idade do Gustavo e o mais velho com 11, com 12 anos, estavam na rua às 23 horas, liberados para brincar com os amiguinhos, com os colegas.
E às vezes nós vemos essas coisas e achamos que isso não vai afetar os nossos filhos. Muito antes, pelo contrário, isso é uma semente que é plantada e futuramente isso vai ser colhido. Mas quando nós voltamos aqui para o texto que lemos, e principalmente para essa carta, nós nos deparamos com uma realidade interessante, quando nós olhamos para a igreja de Colossos e olhamos e entendemos a respeito da importância desta igreja. A maneira com que o apóstolo Paulo, ele se comunicou com esta igreja, mesmo não tendo ele sido o fundador desta igreja. Quando nós vamos ler a carta, nós vamos ver a aparição proeminente de um homem chamado Epáfras, companheiro de Paulo, inclusive preso com ele, nas suas dificuldades, nas suas lutas, na construção do reino de Deus, na emancipação da igreja. Epáfras também esteve preso com o apóstolo Paulo. Essa igreja ela foi fundada no período da terceira viagem, quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso e dali ele encaminhou os seus discípulos. Epáfras, ele conta da realidade da igreja, as dificuldades que a igreja estava passando, os problemas que a igreja estava enfrentando. E quando nós olhamos para o contexto desta igreja, nós vamos observar que quando o apóstolo Paulo escreve para esta igreja, ele traz conselhos importantes acerca da realidade que os seus ouvintes estavam vivenciando naquele momento. E o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca da importância de estar atento às características da nova vida em Cristo, da realidade que a igreja precisava atentar. O contexto desse capítulo 3 vai falar especificamente a respeito disso. E eu sempre, quando tenho oportunidade, eu digo que seria muito interessante que se todo crente lesse o capítulo 3 da carta de Paulo, essa carta, isso seria de grande ajuda para a maturidade cristã. Porque nesse capítulo 3 o apóstolo Paulo ele vai trazer exortações a seus leitores. Ele vai apontar algumas observâncias que o cristão ele deve ter. Nos capítulos de 1 a 4, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar acerca da união com Cristo, o Cristo glorificado. Ele vai dizer que o cristão deve buscar as coisas lá do alto, de onde o Senhor Jesus está assentado à destra de Deus. Nos versículos de 5 a 11, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da união que o crente ele tem que ter com Cristo. E por causa desta união, o crente precisa abandonar os vícios, comportamentos que são pertencentes à natureza caída. E ele cita alguns ali, ele vai falar a respeito da ira, da indignação, da maledicência, da linguagem obscena. Ele vai dizer que se o cristão está unido com Cristo, ele precisa abandonar esses comportamentos que fazem parte da velha natureza. É lógico que aqui o apóstolo Paulo ele não vai tirar o cristão da realidade de que há uma guerra dentro dele, uma guerra travada entre a velha natureza e a nova natureza. Agora, se eu estou unido com Cristo, se eu tenho a divina semente dentro de mim, eu preciso me aproximar mais deste Cristo, através de uma união saudável, de uma vida de oração, uma vida de entrega. O Nelinho abriu o culto lendo o Salmo 1, se não me engano. E ele vai falar neste Salmo 1, Davi aconselhando, falando a respeito da importância de se meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. E nessa meditação, essa meditação ela deve acontecer com prazer. Porque se assim o crente faz ou se comporta, ele vai se tornando mais forte, ele vai se tornando mais parecido com Cristo.
Em Romanos, no capítulo 7, Paulo vai falar a respeito dessa luta que eu acabei de dizer aqui. E no capítulo seguinte, que é o capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo também vai falar a respeito do desejo que Deus tem de ter filhos parecidos com Jesus. Nos versículos de 12 a 17 do capítulo 3, Paulo também vai enfatizar a importância de que as virtudes do crente, as virtudes do crente colocadas nele, elas precisam ser cultivadas e transmitidas através de uma vida de amor. E o amor aí não é esse amor que o mundo está ensinando por aí, não. Eu preciso viver uma vida justa. Eu preciso viver uma vida equilibrada. O apóstolo Paulo fala isso a Tito, no capítulo 2. Eu preciso me afastar das coisas deste mundo. Eu preciso cultivar uma vida de santidade, uma vida de exclusividade para o Senhor. A Bíblia diz que Deus não aceita te dividir com este mundo. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele quer exclusividade sua, através do Espírito Santo. Por isso existem conselhos práticos nesse capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo. Mas quando nós olhamos para o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar que ele considerava a conduta do lar cristão um assunto de divina importância. E de tal modo ele é importante, que inclusive era discutido em sua época já. Então, ele vai normatizar aqui as relações familiares, enfatizando a mutualidade. E o que é a mutualidade? Mutualidade aqui é troca, é reciprocidade. Não é só eu como marido que tem que dar para você que é esposa, tem que te servir, tem que estar sempre perto de você. Eu tenho que toda hora estar atendendo os seus desejos, mas ao contrário também tem que acontecer. Isso é reciprocidade. Isso é troca, isso é mutualidade. É assim que a relação marido e mulher estará saudável dentro de uma casa. Quando há reciprocidade, quando há troca. Mutualidade nos papéis, nos direitos e na responsabilidade dentro dessa célula tão importante para a igreja. A família está de joelho, orando, a igreja permanece de pé. Alguns dizem por aí. Mas a igreja permanece de pé porque o Senhor a sustenta. Mas é lógico que quando nós nos colocamos de joelhos, a batalha é vencida. O Senhor entra no contexto das adversidades dentro da nossa casa. E quando a família é assim treinada, ou assim vivencia a sua vida cristã dentro de casa, isso reverbera na igreja. A igreja cresce com uma qualidade mais saudável. A palavra de Deus, ela precisa ser sempre e continuadamente ensinada dentro do lar. E assim nós temos a condição de aprender pela própria Escritura, que determina esses papéis, como nós acabamos de ler. E essa determinação, meus irmãos, ela não vai mudar. Por mais que a sociedade esteja forçando a barra para que essa característica ou essa formatação da família mude. Porque existe uma guerra jurídica, uma guerra legislativa, para que se acabe com os papéis sociais que caracterizam a família. Quem é o pai? O pai é o homem. Quem é o filho? O filho é o resultado da união do casal, homem e mulher. Mas está aí surgindo, já surgiu, a família paralela, a família alternativa, onde existem casais homossexuais que adotam crianças e se apresentam como família. Agora, isso não trará um resultado saudável para a existência da humanidade.
Porque acontecerá a extinção da humanidade, porque 2 homens e 2 mulheres não procriam. E mesmo que isso esteja acontecendo, está acontecendo de uma maneira que não é do jeito que eles pensavam. Crianças resultantes deste lar alternativo terão problemas psicológicos e comportamentais. Sem falar que isso é uma afronta à única sociedade que permanece de pé até hoje. Porque as demais, as sociedades profissionais, empresariais, elas acabam tendo o quê? Uma data de validade. Chega um certo momento que cada um caça o seu canto e vai viver a sua vida na empresa ou na parte dele. Isso quando não brigam, vão para a justiça. Mas o casamento está aí de pé. Mas aí você pode, mas está acontecendo os divórcios, pastor. Tudo bem, está acontecendo. Mas a Bíblia diz que o divórcio foi permitido, ali a carta, que Jesus Cristo é interpelado por esta carta, e ele dá a resposta dizendo que nem sempre foi assim. E isso aconteceu por causa da dureza dos vossos corações. Mas Deus não fez assim, não. Então a Bíblia não vai mudar quanto aos papéis sociais que caracterizam a família. A palavra de Deus não está sujeita a atualizações como muitos querem e já desejaram, inclusive nos dias atuais. Ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Portanto, não é a cultura que julgará a palavra de Deus, mas a cultura está sob o escrutínio, ou seja, a palavra de Deus é a única autoridade para examinar de forma minuciosa a cultura. Se eu quero saber o que está certo ou errado nessa sociedade, a Bíblia é a única autoridade para dizer o que está certo e o que está errado. Não é o meu achar, não é o meu desejo, não é a minha teoria, não é a minha formação que vai dizer o que está certo ou o que está errado para a sociedade, e sim a palavra de Deus. Por isso, tendo a palavra de Deus como baliza para a sociedade, e na verdade voltando mais minuciosamente para a família, nós precisamos entender que princípios que valeram no passado, eles continuam sendo vigentes no presente e serão normativos para o futuro. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o texto que lemos, Paulo inicia seu ensino enfatizando o papel da mulher dentro desta célula. Colossenses no capítulo 3, verso 18, o texto diz: as esposas devem ser submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que a mulher e o homem são igualmente em valor e dignidade diante de Deus. O próprio Deus os criou à sua imagem e semelhança. E Moisés vai registrar isso em Gênesis no capítulo 1, verso 26 e 27. Ele vai declarar: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A mulher e o homem, semelhantemente, são salvos pela graça de Deus e de igual forma. Em Cristo não há homem nem mulher, ambos são um em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Gálatas no capítulo 3, verso 28, o apóstolo Paulo, ele vai declarar: dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mas dentro do casamento, Deus estabeleceu a submissão na estrutura dessa célula. E este papel foi dado por Deus à mulher. A esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. E o termo no grego aqui para submissão é hipotasso, que aponta para uma atitude voluntária. Não deve haver dentro do casamento a obrigação da mulher em ser submissa. Ela deve atender isso voluntariamente, pois é o papel dela nesta célula.
Por isso eu devo entrar no casamento com a consciência de que eu devo estar submissa ao meu marido. É uma atitude voluntária de alguém que vai ceder, cooperar, assumindo assim a responsabilidade de levar a carga com ele. E dentro deste padrão, queremos, meus irmãos, falar sobre como a mulher possui nesse seu papel algumas funções importantes dentro da família. Porque aí fora no início ensinou a mulher ser tão submissa, mas tão submissa, que isso provocou uma repulsa da mulher em relação a essa palavra. Porque muitos confundem submissão com subserviência. Submissão está apontando para estar debaixo de uma missão. Eu estou junto com ele nesta missão. Por isso a mulher, dentro do casamento, ela possui sim um papel espiritual. No exercício da oração, na leitura da palavra, a mulher coopera para que a doutrina de Deus se abra para a sua família. E no poder da fé e santidade de suas atitudes, bênçãos virão sobre seus filhos e sobre seu esposo. E que através dessa influência espiritual dentro do seu lar, este mesmo lar crescerá saudavelmente, fazendo dela uma bênção também para a vida da igreja local. Na vivência da família, ela também possui, logicamente, o papel conjugal. E neste papel, quantas casadas, elas devem apoiar a liderança de seus maridos de maneira criativa, inteligente e sincera. E tão sincera e intensa como uma obediência a Cristo Jesus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. A mulher possui a capacidade, dentro do seu papel conjugal, de encorajar o seu esposo como cabeça. Vocês, mulheres, devem influenciá-los espiritualmente através de uma vida piedosa. Piedade aqui significa fidelidade e dependência consciente da graça de Deus. Eu preciso ser sacerdotisa dentro da minha casa, influenciando espiritualmente o meu marido, fortalecendo-o para que ele exerça a liderança dentro de sua casa. Por isso, no exercício deste papel, a mulher precisa transmitir tranquilidade, sendo destemida e dada à santidade e à oração. Ela também possui o papel materno. As que são mães, aceitem a responsabilidade com o seu marido, mesmo que estejam sozinhas, se for este o caso, de criar os filhos que esperam, ou os que já são realidade na admoestação do Senhor, dando a eles aquele toque de cuidado protetor especial que só você, mulher, possui. Sempre tendo a palavra de Deus como baliza na educação de seus filhos, sabendo quando falar sim e quando falar não. Eu me lembro que em alguns momentos em que minha sogra chegou a chamar a atenção, e não foram muitos não. Minha sogra é uma mulher muito contida, muito introvertida, mas todas as vezes que ela chamou a atenção de seus filhos em relação aos netos, ela sempre lembrou o ensinamento dela. Vocês precisam aprender a falar não para os seus filhos. E também saber quando falar sim. Porque foi assim que eu ensinei a vocês. E todas as vezes que estava vivenciando essa situação, ela sempre lembrava da palavra: olha, eu já falei para você não. A Bíblia diz: seja sim, o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Se você tem que falar sim para o seu filho, fale sim para ele. Agora, quando você tem que falar não, tenha coragem e fale não para ele. Porque ele lá fora vai ouvir não, e ele tem que aprender dentro de casa a ouvir não. É não, meu filho, que eu estou falando para você agora. É não, pronto, acabou. Não insista, acabou, é não. E quando você tiver que falar sim, fale sim para ele.
mas seja o seu sim, sim, e o seu não, não, nos momentos que você tiver que exercer isso. Em segundo lugar, irmãos, Paulo aponta para o papel do homem dentro desta célula, dizendo, no versículo 19, os maridos devem amar suas esposas e não tratá-las com amargura. Aqui o termo amargura, no grego, é pikraino, que quer dizer visitar com amargura, fazer sofrer, tratar amargamente. Se a esposa é estimulada a imitar a igreja, o marido precisa imitar a Cristo. O nosso papel é mais difícil, viu? Porque o padrão é Cristo, homens. Se a mulher ela é estimulada a imitar a igreja, o nosso padrão é Cristo. Nós temos como alvo Jesus. Este é o nosso modelo. Ao marido é ordenado amar a sua esposa com amor perseverante, sacrificial e santificador. Sua comunicação com ela não pode ser rude. Ela deve ser tratada com sensibilidade e ser amavelmente cuidada como um vaso mais frágil. Muitas vezes nós somos cavalheiros lá fora, mas estúpidos dentro de casa. E nós precisamos virar essa mesa. Sermos educados tanto lá fora quanto dentro de casa. O exemplo para fora tem que sair de dentro de casa. Da maneira que eu ajo com a minha esposa, eu estou agindo com todos aqui. Eu sou educado com ela e eu tenho que ser educado com você. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, Pedro diz, maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aqui vem algo interessante, irmãos, para que não se interrompam as vossas orações. O marido não tem a permissão para oprimir a esposa, mas deve dar a sua vida por ela. Suas palavras, ações e reações precisam honrar a sua esposa e não amargurá-la de alma. Nenhuma mulher tem dificuldade de sujeitar-se ao marido quando ele a ama como Cristo amou a igreja. O padrão de liderança do marido não deve ser o padrão do mundo. Ele deve ser um líder servo. Cristo não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. No reino de Deus, a pirâmide ela está invertida. O maior serve o menor. E o mais forte provê o sustento ao mais frágil. A liderança do marido, portanto, não deve ser imposta, mas adquirida pelo seu santo procedimento, exercendo os papéis dentro dessa relação, pois o mesmo traz proteção, do contrário, também haverá consequências. E quais são esses papéis dentro do lar designado para o homem? O primeiro, o governo espiritual, está na sua mão, homem, e você precisa exercer ele. A autoridade paterna, tendo como exemplo alguns homens, e o primeiro aqui que nós nos lembramos é de Eli. Eli foi punido com Deus com a morte, porque não disciplinou seus filhos, e Deus joga isso na cara dele. Por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Nós não podemos ser cúmplices nos comportamentos reprováveis dos nossos filhos. Nós não podemos amar os nossos filhos mais do que devemos amar a Deus. Deus cobrou isso de Eli. Por que você honra mais os seus filhos do que a mim? E chegou um certo momento que Eli poderia falar e seus filhos não iam mais ouvir. E o texto vai dizer que eles não ouviam mais, porque Deus já havia determinado em matá-los por causa de seus pecados. Um deles era avançar na frente do sacrifício e tirar ali o melhor pedaço antes que ele fosse oferecido a Deus. O outro era pegar as mulheres que serviam no tabernáculo e praticar ali atos libidinosos com ela dentro do templo, do tabernáculo. Sacerdotes corruptos
que precisavam terem sido disciplinados, punidos, e não foram, porque Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Ele chega um momento da vida dele que ele estava cego e surdo e não ouvia mais a Deus. Nós precisamos atentar para essas coisas. Eli foi um homem bom e um santo homem, mas um péssimo pai. Saul foi um excelente pai, mas um péssimo rei. Davi foi um excelente rei, mas um péssimo pai. Samuel foi um excelente juiz, profeta, sacerdote, mas um péssimo pai. Então, qual que é o nosso modelo de pai? A teologia vai dizer que Deus emprestou para nós, homens, esse título de pai, para que pudéssemos ter Deus como o nosso padrão, como o nosso modelo. Deus, quando disciplina um filho, Ele disciplina. Hebreus fala que no momento da disciplina, ninguém gosta, mas depois o resultado é como quando uma mulher está esperando um filho. Vem aquela apreensão no momento que vai ganhar o neném, mas depois que ganha o neném, acabou. Até aquele medo do hospital, da cirurgia ou do momento de ganhar a criança, esquece por causa da criança ali. Eli foi punido porque não deu limite aos seus filhos. Nós precisamos dar limite aos nossos filhos. Ao homem cabe o governo espiritual de sua casa. Ao homem cabe o exercício do juízo dentro de casa, auxiliando a esposa na educação dos filhos. É necessário que venhamos dar limites aos nossos filhos. Precisamos corrigi-los, exortá-los, restringi-los. Porque quando nós restringimos os nossos filhos, nós estamos exercendo o amor. E o amor de Deus, ele é executado, ele é colocado em prática na sua justiça. Quando nós escondemos a vara dos nossos filhos, nós estamos demonstrando que não o amamos, não os amamos. A Bíblia fala que nós não devemos esconder a vara dos nossos filhos. Precisamos educar os nossos filhos. Precisamos dar sensibilidade para eles. Precisamos restringi-los, livrando-os de fontes nocivas. E aí cabe uma pergunta: qual é o envolvimento que seu filho tem tido na internet? Qual é o amigo que tem influenciado seu filho? Precisamos olhar para as companhias que são prejudiciais aos nossos filhos, sejam na escola ou na vizinhança, mas nós não podemos ao mesmo tempo colocar uma redoma em torno dos nossos filhos e não deixá-los desenvolver, dando a eles dinamismo, dando a eles automação para agir por conta própria. Nós precisamos medir a liberdade deles. Com quem os nossos filhos têm andado? Quais são as diversões que os nossos filhos têm tido? Será que são diversões impróprias, no momento inoportuno, sem propósito, sem objetivo, tempo desperdiçado? Nós precisamos restringi-los. Quanto à esposa, exerça o sacerdócio sobre ela, ministrando e provendo o alimento espiritual. Mas para isso, meus irmãos, aos homens aqui presentes, é necessário que haja hábito na leitura da palavra, assiduidade nas reuniões da igreja, oração. Eu não consigo oferecer alimento espiritual para minha esposa se eu não me alimento. Um outro papel que é dado ao homem em sua casa, provedor da casa. Este é um ponto muito importante e ao mesmo tempo delicado. Alguns maridos não possuem nenhuma noção de finanças. Existem famílias que estão falidas por causa do marido,
Uma vez casado, o seu dinheiro é o dinheiro da família. Outro problema é a mulher mandando no dinheiro do marido. O uso do dinheiro é racional e não emocional. O meu conselho é que se tenha tudo por escrito, tanto das entradas quanto das saídas. E se você ganha R$1.000, não gaste mais do que R$1.000. O outro papel do marido é que ele deve ser amante, companheiro. Os amantes que não são companheiros agem de tal e qual homens e mulheres que se prostituem, interessados apenas no prazer que podem obter na satisfação dos seus próprios desejos. Fingem que estão tendo prazer e se preocupam em proporcionar prazer para criar uma dependência, um vínculo que os faça procurarem um ao outro numa próxima vez. Infelizmente, muito embora não existam estatísticas, temo que uma maioria dos casais dentro da nossa igreja ou das nossas igrejas são apenas amantes, mas não amigos. Não são companheiros, não há parceria em nada. Às vezes, nem isso. Os amantes devem ter entre si um relacionamento sexual saudável, sadio, frutífero e prazeroso. Se assim não for, não são amantes. Estão se prostituindo, se sujeitando a um relacionamento sexual para não perder o casamento e não por um prazer. Para fechar o presente assunto, meus irmãos, somente uma pergunta cuja resposta, mais uma vez, revela a gravidade da pergunta. Você tem tido um relacionamento sadio com o seu cônjuge? Um relacionamento que seja frutífero, prazeroso e que glorifique a Deus? Em terceiro lugar, Paulo se dirige aos filhos, versículo 20. Os filhos devem obedecer a seus pais, pois isso é grato ao Senhor. Quando os pais vivem dentro do padrão de Deus, tornam-se aptos a ensinar seus filhos pelo preceito e pelo exemplo. Os filhos só conseguirão agradar a Deus através da obediência se os pais ensinarem. Os filhos criados na disciplina e na admoestação do Senhor não vivem amargurados nem desanimados. Efésios capítulo 6, verso 4. Aqui nesse trecho, um teólogo americano do século XIX vai afirmar que o apóstolo Paulo tem o objetivo de mostrar aos pais que os seus ensinamentos devem ser tais como possam ser facilmente obedecidos, ou que sejam inteiramente razoáveis e adequadamente obedecidos. Se for exigido que as crianças obedeçam, é razoável que os ensinamentos dos pais sejam de tal forma que possam ser obedecidos. Ou de modo que a criança, o adolescente e o jovem não sejam desencorajados em uma tentativa de obedecer. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Meus irmãos, nunca desencorajem os seus filhos para as coisas boas, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Nunca diga para seus filhos que eles não são capazes. Sempre digam ao contrário. Irmãos, eu conheço jovens que já estão caminhando para uma vida madura, com quase 40 anos, que não têm capacidade de fazer nada, porque os próprios pais colocaram em xeque a sua confiança. Você está indo para onde? Eu estou indo fazer isso assim, assim, assim. Mas quem disse que você é capaz? Você é capaz de fazer isso? Você tem certeza? E põe em dúvida a capacidade dos filhos. Não faça isso com seu filho. Incentive o seu filho a ser o melhor, não o melhor para ser a estrela, mas pelo menos no meio dos 10 melhores. Incentive o seu filho. Encoraje o seu filho a ser um bom profissional. Encoraje o seu filho a ser um bom crente. Apresente o Deus que você serve para ele. Uma vez eu vi um pastor, que não me lembro da denominação e nem o nome, ele disse assim: cuidado com a maneira que você está usando para apresentar o Deus que você diz que serve para o seu filho. Ele está observando você, ele está vendo você, ele está te filmando. Os filhos não devem ser rebeldes, mas devem obedecer aos pais e sujeitar a eles, pois isso é agradável aos olhos de Deus. Nesse trecho, alertamos aos pais
que a obediência aqui deve ser em tudo o que lhes for ordenado, o que não seja contrário à palavra de Deus. A desobediência aos pais é a marca de uma sociedade decadente. Se você for no presídio, a maioria das pessoas que estão no presídio, pelo menos aquela que você for visitar, vai ter nome de crente. Davi, Josué, Samuel, Isaías, tudo filho de crente. Mas como Deus não é avô, então cuidado com a educação que você está oferecendo para o seu filho. Eu creio que é a melhor, porque está baseada na palavra de Deus. E nisso seus filhos têm a possibilidade de serem excelentes pessoas, e muito mais do que isso, parecidos com Cristo. Deus nunca vai transformar uma pessoa numa pessoa melhor. Eu vejo crentes orando: Senhor, me faça uma pessoa melhor. Deus nunca vai fazer isso com o homem, nunca, porque esse não é o desejo de Deus. Deus não tem desejo de transformar você num ser humano melhor. Deus tem desejo de transformar a mim e você parecidos com Jesus a cada dia, porque ser infinitamente melhor. E concluindo, irmãos, a felicidade não está em insurgir-se contra o padrão de Deus, mas sim em obedecê-lo. A verdade é que nós sabemos que a sociedade vem sofrendo mudanças como resultado de sua realidade pecaminosa. Os valores humanos, meus irmãos, eles estão sempre mudando. Hoje eu acho certo, amanhã eu já não acho mais. E eu vou no meio da enxurrada, porque a maioria está dizendo que não é mais certo. Aí isso é verdade para você, para mim não é mais. Verdade é verdade e ela nunca vai mudar. O que é falso e você deve saber que é falso. E sempre vai continuar sendo falso ou mentira. Agora, quando a mentira, aliás, apresenta-se para você como verdade, isso é sofisma. E a palavra de Deus, ela te dá condição de identificar o que é sofisma. O que é uma mentira que se apresenta como verdade, porque a palavra de Deus vai desmascará-la. Nós não podemos relativizar a verdade. Os valores humanos estão sempre sendo alterados por causa da corrupção, mas nós não estamos mais debaixo dessa corrupção, como escravos dela. O que era errado ontem, hoje se tornou certo. Que é o que está acontecendo hoje. O que era escandaloso ontem, hoje é moda, e o que é tradicional, hoje é retrógrado e atrasado. Casar virgem? Para que isso? Pagar a conta para quê? Sujou seu nome numa loja, vai lá e faz outro cartão, abre outro CNPJ, é assim que tem acontecido. Uma vez no estudo de quarta-feira aqui, eu ouvi que os maiores caloteiros do comerciante são os crentes. Olha isso, que coisa terrível. Precisamos fugir disso, irmãos. O padrão de Deus para as nossas vidas é Cristo. E nós precisamos olhar para Ele. Por isso, tudo aquilo que denuncia o comportamento e o exemplo errado dessa sociedade está dentro da nossa casa. Por isso que essa sociedade corrupta e perversa ataca a família. É igual quando você chega numa empresa. É lógico que você não vai ser errado com os que estão errados lá, mas você precisa de estratégias para trabalhar dentro da empresa, porque senão você vai denunciar o errado. E aí você vai ganhar inimigos dentro da empresa. É isso que acontece. Mas não é por causa disso que você vai deixar de ser honesto. Mas todas as vezes que a sociedade olha para a família tradicional, a família de Deus, ela vai atacar a família por causa do seu comportamento saudável. Portanto, é necessário mantermos os pés diante do Senhor e sempre dobrados aos pés da cruz, alimentando a nossa família, edificando a nossa família pela palavra de Deus. Davi vai nos orientar a isso quando ele registra no Salmo 103, versos 17 e 18, ele diz: mas o amor leal do Senhor, o seu eterno amor, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Então fica a pergunta:
Como está a nossa vida espiritual e a de nossa família? Em todas as áreas. Entendendo, meus irmãos, que não existe minha vida cristã e minha vida secular. Pois tudo o que fazemos, dentro e fora da igreja, dentro e fora da nossa casa, deve ser feito para a glória de Deus. Por isso, você, homem, conduza a sua família para os pés da cruz. Conduza a sua família. O inimigo quer destruir a sua família. O inimigo quer destruir sua casa. Fortaleça-se na palavra de Deus. O meu desejo é para que Deus dê fome e sede a homens aqui, de ler a palavra de Deus, e ter sempre um alimento espiritual para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. Essa é a minha oração, meu desejo, para que Deus levante homens aqui nesta igreja, desejosos pela palavra de Deus, homens de oração. Isso também vale para as mulheres? Sim, mas Deus não foi na mulher para cobrar dela. Em primeiro lugar, Deus foi em Adão. E Deus vai cobrar de nós, homens, sobre a saúde espiritual da nossa casa. Que o Senhor dê força para você, homem, mulher, filhos, igreja, para que possamos romper, porque o caminho, a cada momento que nós entramos mais nele, eu poderia dizer que humanamente ele vai se estreitando mais. E vai ficando mais difícil. Mas Deus fez uma promessa em seu Filho. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Que o Senhor abençoe a sua casa, fortaleça a sua casa, que Ele esteja com você em todos os momentos, e que em todos os momentos que você precisar de trazer uma orientação para dentro da sua casa, que você tenha essa palavra para você alimentar a sua família, sua esposa. Meus irmãos, uma última coisa que eu gostaria de dizer aqui. Mulher, não valorize seu filho mais do que seu cônjuge. Os filhos vão embora, tá? Eles vão voar. E você vai ficar com o seu marido, com a sua esposa dentro da sua casa. Valorize a sua esposa. Do mesmo jeito que você começou com ela. Valorize o seu marido do mesmo jeito que você começou com ele. Eu não estou dizendo para você desvalorizar seus filhos, não. Eles são herança de Deus. Patrimônio nosso. Mas valorize a sua esposa. Valorize o seu esposo. Amém? Vamos orar?